Amados irmãos, nós estamos aqui novamente. É sempre uma alegria termos reunião, mesmo que seja via Zoom, e esperamos que o Senhor realmente abra as portas para que nós possamos voltar logo com as reuniões presenciais, começando ao domingo, e que realmente depois restaure uma normalidade para nós podermos encontrar um ao outro face a face. Nós estamos, durante todos esses dias, nessas últimas mensagens, falando sobre um viver de aguardar a vinda do Senhor, debaixo do tema aguardando, né, a vinda do Senhor. Porque 1 Tessalonicenses é um livro que menciona muito sobre a volta do Senhor e relaciona isso com o viver dos tessalonicenses. Nós temos visto que os tessalonicenses, eles estavam passando por muitas tribulações, dificuldades, perderam irmãos partiram para estar com o Senhor. E Paulo estava bastante preocupado, tendo um certo medo, um temor de que Satanás se aproveitasse dessa situação difícil e fizesse os irmãos tropeçarem. E nós vimos que ele enviou Timóteo, e quando Timóteo voltou, trouxe a boa notícia, que eles estavam firmes na fé e no amor, e também na esperança. Isso trouxe um grande alento para Paulo. E nós vimos que os tessalonicenses, eles conseguiram permanecer firmes, porque Paulo havia falado a eles que eles iriam passar por estas situações. A palavra que Paulo deixou para eles, as palavras que eles receberam, o evangelho que eles receberam, foram palavras que sustentaram os irmãos no meio das tribulações. Se eles venceram, foi porque a palavra havia sido implantada neles. É porque eles receberam a palavra de uma maneira adequada. Mas existe, além desse fator de eles terem recebido a palavra porque Paulo havia dado a palavra a eles, existe mais um outro fator. E esse outro fator é a oração. Havia oração de Paulo por eles. Então temos que perceber uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs. A palavra nos sustenta, mas nós necessitamos das orações. Para quê? Para que nós possamos ficar firmes, porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre a experiência de Paulo na questão da oração. Nós, logo no início do estudo de Tessalonicenses, nós vimos que em 1 Tessalonicenses, Paulo faz 3 orações. No capítulo 1, no capítulo 3 e no capítulo 5. Nós estamos vendo o capítulo 3, e no capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Versículos 11 e 12, ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco.
Essa é uma das orações. Aqui, Paulo fala uma coisa, ele diz, orando noite e dia. Então, primeiramente, nós podemos ver, Paulo era uma pessoa que orava noite e dia. Em outras palavras, ele tinha a prática do orar sem cessar. Orar sem cessar não quer dizer que nós vamos ficar 24 horas ajoelhado, mas 24 horas na comunhão com o Senhor. Ele fala aqui, orando noite e dia. Por quê? Porque ele tinha encargos, ele tinha assunto para falar com o Senhor. E isso era relacionado não somente a ele, mas aos irmãos e às igrejas. E outro ponto que nós devemos observar, que está nesse versículo 10, é que Paulo diz o seguinte, orando noite e dia com máximo empenho. Isso quer dizer que ele não orava de uma maneira qualquer. Ele orava com encargo e com máximo empenho. Ele era sério na oração. E o que ele falava na oração era o que ele queria falar mesmo, era alguma coisa que vinha do seu interior. Não eram palavras decoradas, não eram palavras religiosas, entre aspas, mas ele orava com máximo empenho. Isso quer dizer, todo o seu ser estava envolvido, corpo, alma e espírito. E nós devemos aprender com esse exemplo. Hoje, nós vemos tantas situações, não é? Nós vemos tantos problemas, seja no nosso país, seja na nossa cidade, seja no meio dos irmãos, seja no meio da sociedade, seja no meio da família ou na nossa própria vida pessoal. Há tantas coisas. E nós precisamos, para vencer, nós precisamos da palavra de Deus, mas também nós necessitamos da oração. Então, essas duas coisas, palavra de Deus e oração. E essa questão na vida de Paulo era uma constante. Ele não era uma pessoa simplesmente que ia de cidade em cidade pregando a palavra. Ele pregava a palavra, falava as palavras que Deus queria que ele falasse. Mas depois de ele falar, depois de ele pregar, depois de ele dispensar a palavra, ele orava. Isso é algo que deve nos impressionar. Então, eu espero que nessa noite nós possamos aprender um pouco dessa lição espiritual. Hoje, no meio dessa pandemia, no meio dessa situação, nós estamos aprendendo a cuidar uns dos outros, não é verdade? Nós estamos aprendendo a compartilhar com os outros o que nós temos recebido, mas precisamos acrescentar a isso a oração. Vamos, primeiramente, ver Romanos, capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz o seguinte: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Aqui, Paulo diz que ele era alguém que servia a Deus em seu espírito, no evangelho de seu Filho. E ele diz que esse Deus é testemunha. Então, ele não estava falando uma palavra qualquer, ele estava invocando Deus como testemunha, e aqui diz, de como incessantemente
faço menção de vós em todas as minhas orações. Quer dizer, em todas as orações de Paulo, ele mencionava os romanos. Por quê? Porque os romanos habitavam no coração dele. Nós sabemos, ali em Romanos 10, quando fala sobre invocar o nome do Senhor, fala crer com o coração e invocar com a boca. E nós havíamos compartilhado que o coração e a boca estão ligados, conectados. Nós cremos com o coração, confessamos com a boca. Se nós queremos bem alguém no coração, nós vamos orar com a nossa boca. Está vendo? E aqui diz, incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Então, ele orava, ele intercedia pelos romanos. Que o Senhor nos ensine isso. Que, primeiramente, os irmãos possam estar habitando em nossos corações. E, consequentemente, nós passemos a orar pelos irmãos. Sempre se lembrando, mencionar os irmãos. Em Efésios 1, versículos 15 a 17, diz o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É muito interessante, Paulo diz assim, tendo ouvido a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos. Ele ouviu algo a respeito da condição espiritual dos efésios. Ele ouviu a respeito da fé e do amor. Ele diz assim, eu não cesso de dar graças por vós. Um coração de agradecer a Deus pelos irmãos. E ele diz assim, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, ele orava pelos efésios. E aqui diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, você pode ver, a oração dele não é assim, Senhor, lembra-te dos efésios, abençoa-os. Senhor, lembra-te dos romanos, abençoa os romanos. Não era algo assim. A oração dele tinha a ver com a situação. Por exemplo, quando ele falou dos romanos, ele falou, nesses versículos que nós mencionamos, sobre a questão de que ele tinha um desejo de visitá-los. E nós sabemos mais tarde que nessa mesma porção de Romanos 1, conta, né? Para ir, para ter comunhão e tal. Então você pode ver, a oração dele era uma oração que tinha uma meta. Assim também, nessa oração para com os efésios, ele havia ouvido sobre a situação dos efésios e ele estava orando para que Deus concedesse a eles espírito de sabedoria e de revelação. Então, quer dizer, que a oração dele pelos efésios ou pelos romanos tinha uma direção, visava algo espiritual. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Por exemplo, se eu me lembro de um irmão, o irmão fulano,
e eu passo a orar pelo irmão fulano. A minha oração não deve ser todos os dias a oração, Senhor, lembra-te do fulano e abençoa-o. Diz, Senhor, lembra-te do irmão fulano, você sabe que ele está te buscando e você sabe que ele está passando por isso. Ele precisa ser fortalecido na fé, não é? Você está vendo daí? A minha oração pelo irmão tem uma direção espiritual. Então, aqui, em Efésios, ele estava orando, ele tinha ouvido a respeito da fé e do amor, ele estava muito alegre, mas ele sabia, eles agora precisam do quê? De espírito de sabedoria e revelação. Então, ele estava sempre preocupado pelo crescimento espiritual. Orar para que haja um crescimento espiritual, orar para que haja um avanço. Vamos dar uma olhada agora em Filipenses. Filipenses 1, versículos 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. De novo, nós podemos ver, amados irmãos, aqui em Filipenses, ele não falou que tinha ouvido algo. Nesse versículo, ele diz que ele se recordava dos irmãos. Certo? Ele diz assim, dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria. Olha só, ele não estava orando por coisas tristes, ele está fazendo com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, observe, ele estava orando por algo positivo. Nós muitas vezes pensamos o seguinte, eu vou orar pelos irmãos que têm problemas. Irmãos que não têm problema, a gente não precisa orar, não. Esse é um conceito que muitos têm. Aqui, nesse versículo, Paulo não está falando de nenhum problema dos filipenses. Ele estava recordando com alegria, e ele, em todas as orações, ele suplicava, pelo quê? Pela cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E ele orava por isso. Por quê? Porque os filipenses cooperavam no Evangelho. E ele orava por isso. Com muita alegria. Está vendo? Isso nós podemos aprender com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá direção. Então, não devemos simplesmente orar só quando tem problema. Nós devemos orar uns pelos outros. Pelos problemas, é claro, mas também dar graças a Deus, falar, obrigado, Senhor, aquele irmão está crescendo em vida, obrigado, Senhor, aquela irmã está te buscando, aquela irmã está orando muito, está intercedendo, aquela irmã está desfrutando na palavra, Senhor, muito obrigado, aquela irmã está pregando muito o Evangelho. Está vendo? Devemos sustentar. Então, a oração deve abranger tanto os aspectos positivos como os negativos. É claro, são esses dois aspectos que nós devemos aprender. É o que nós aprendemos aqui com Paulo. Você pode ver, ele era alguém que ministrou, ele foi alguém que ministrou a palavra para todos esses irmãos, mas ele não era alguém que, depois de ministrar a palavra, disse, tá bom. Não, ele orava. E nós estamos hoje falando muito sobre cuidar uns dos outros. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós devemos aprender a ministrar a palavra, ajudar um ao outro, aconselhar um ao outro, ter comunhão um com o outro, e não somente isso, e ainda
orar, seja pelos aspectos positivos, seja pelos aspectos negativos. Agora vamos dar uma olhada em Colossenses. Colossenses 1, versículos 3 a 5. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aqui nós vemos Paulo dizendo que está sempre dando graças a Deus pelos colossenses, né? Que ele diz assim, quando oramos por vós, ele orava pelos colossenses. E aqui diz, desde que ouvimos da vossa fé. Observe, de novo, ele fala sobre ouvir. Então, aqui há algo muito prático. Toda vez que nós ouvimos algo sobre o irmão, vamos orar pelo irmão, pela irmã, certo? Vamos orar. E aqui diz, para que ele então, ele diz, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E Colossenses 1,9, preste atenção, Colossenses 1,9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. De novo, nós vemos, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Pedir o quê? Resolver problema? Não. Não é pedir para resolver problema. Aqui diz que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade. Está vendo? Ele está orando para que eles avançassem na vida espiritual, conhecessem plenamente a vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora vamos ver em 1 Tessalonicenses 1, versículos 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos. Está vendo? Seja por ouvir, seja por recordar, sempre deve nos levar à oração. Aqui, ele estava se recordando da obra da fé, do labor de amor e da perseverança da esperança dos tessalonicenses. E em 2 Tessalonicenses 1, versículos 11 e 12. Por isso também, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, aqui ele diz que ele não cessava de orar pelos tessalonicenses. Para quê? Para que o nosso Deus os tornasse dignos da sua vocação, do seu chamamento.
Está vendo? É algo positivo. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos recebendo tanta palavra de Deus, não é? Mostrando-nos a direção, o caminho, mostrando a respeito do nosso viver, as revelações da pessoa de Deus, da obra de Deus, tudo que Deus é, tudo que Deus fez, tudo que Deus tem. Que tal nós aprendemos realmente, depois de ter recebido tais palavras, aprender a orar pelos irmãos com essas palavras, para que os irmãos possam avançar dentro daquilo que Deus deseja dar e Deus deseja fazer no nosso meio. Agora, isso é para as igrejas. Também nós temos a carta de Paulo para pessoas, por exemplo, para Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Ele dá graça a Deus e ele diz, sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Agora ele está falando para Timóteo. Aqueles outros versículos se referia a igrejas. Aqui se refere a Timóteo, a uma pessoa, a um irmão. Ele diz, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Então, por causa desse relacionamento que ele tinha com Timóteo e sabendo da condição dele, ele orava a respeito da condição espiritual de Timóteo e do crescimento dele, o crescimento espiritual dele. Tem outra carta que é a carta Filemon, de novo a uma pessoa, a um irmão. Filemon, versículos 4 e 7, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Olha, eu vou dizer uma coisa. Paulo se lembrava de todo mundo nas orações. Eu acho que ele orava por muito tempo, né? Por isso que ele diz noite e dia. Nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Está vendo? Ele dá graças a Deus. Muitas vezes nós oramos pelos irmãos, mas nós não damos muito graças a Deus pelos irmãos. Devemos aprender. Irmão, Senhor, obrigado por tal irmão. Por tal irmão em nossas vidas. Por tal irmão na vida da igreja. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos juntos edificando sua casa. Mesmo irmãos que você talvez não goste, nós vamos aprender a orar, certo? Senhor, obrigado. Todos os irmãos foram comprados pelo Senhor e pelo sangue, não é? Nós nos preocupamos com os irmãos, com as irmãs, pela casa de Deus. Eu estava apacentando um casal
não é daqui, é de outro lugar, que ninguém queria apacentar. Isso não tem mais jeito. Eles estavam imersos no pecado. Olha, ele estava afundando todo dia, cada vez mais. Mas o Senhor falou para mim, cuida deles. Ninguém está cuidando, mas você pode cuidar. Então, olha só, tem muitos irmãos e irmãs que precisam de cuidado, precisam de oração, não é? E, claro, orar também pelos irmãos que estão avançando, estão crescendo. É essa lição que nós aprendemos aqui. Eu gostaria agora de tocar um pouco sobre alguns princípios na oração pelos irmãos, pela igreja, não é? Eu acho que isso é muito importante quando nós estamos aqui. E eu quero ver com vocês, amados irmãos, amadas irmãs, sobre Neemias, capítulo 1, quando Neemias fala da sua oração. E aqui vamos aprender alguns princípios importantes na intercessão, tá? Neemias 1, versículos 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então, olha só, um dos irmãos dele tinha chegado e ele então perguntou pelos judeus. Ele fez uma pergunta. Versículo 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então ele diz que disseram-me, então ele ouviu. Está vendo? Esse princípio que eu falei da experiência de Paulo. Toda vez que ele fala de oração, é porque ele tinha ouvido e ele também, dos pontos que ele se recordava. Se lembra todas essas porções que nós lemos? Certo? Então, aqui diz, disseram-me, então ele ouviu. E aí temos o versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nesse caso, era uma notícia triste. Era uma situação de desolação para o povo de Deus, o restante do povo de Deus que estava lá, a cidade de Jerusalém, queimada, os muros derrubados. Então, preste atenção. Ao ouvir situação triste, negativa, a reação dele, ele diz assim, tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, o que ele ouviu gerou sentimento no coração dele, gerou sentimento no seu interior. Agora, amados irmãos, amadas irmãs, se ouvimos uma notícia boa, deve gerar alegria. Mas não interessa se é alegria ou tristeza, sempre deve nos levar à oração. De alegria, dar graças ao Senhor, com alegria. Se é algo triste, chorar, jejuar e orar. Certo? Paulo, então, naquelas porções, nós vimos,
Tem porções que ele diz que ele estava orando com alegria. Em outros, né? Nós não lemos as partes ainda, coisa negativa. Mas nós sabemos certas porções que ele relata, né? O quanto ele sofria pelas igrejas e pelos irmãos. Então, é o seguinte, tudo que nós ouvirmos ou nos recordarmos deve gerar um sentimento em nosso interior e gerar oração ao Senhor. Seja no aspecto positivo, seja no aspecto negativo. Nesse caso de intercessão, é pelo aspecto negativo. É uma situação de dificuldades, e principalmente agora, nesse momento de pandemia, muitos irmãos perderam o emprego, tem irmãos enfermos, não é? Tem irmãos com problemas, seja na parte espiritual, outras na parte psicológica, outras na parte física. Então, isso deve também gerar um sentimento em nosso interior. E esse sentimento nós ganhamos em nosso espírito. E aí, vamos ver agora o versículo 5 de Neemias 1. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começa a orar, então, aqui. E é nessa oração nós podemos ver que ele conhece a Deus. Ele conhece quem Deus é. Ele conhece como é o coração de Deus. Ele diz, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Mas preste atenção, aqui diz, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele conhece quem Deus é, ele sabe o que Deus falou no passado, isso é muito importante nas nossas orações. Precisamos conhecer quem Deus é, precisamos conhecer a palavra de Deus, para que, baseado naquilo que Deus é, em quem Deus é, e baseado na sua palavra, nossa intercessão seja forte, eficaz. Porque tocamos em Deus e tocamos no coração de Deus. Sabemos orar segundo o coração de Deus. Por exemplo, toda essa situação do povo de Israel, na época de Neemias, Deus já tinha falado, Deuteronômio 28, versículo 64 diz, o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses, que não conheceste nem tu nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. Olha só, Êxodo 34, versículos 6 e 7. Deus falando de si mesmo, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Ele conhecia Deus. Deus é um Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. É um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então, você pode ver, Neemias conhecia Deus, ele diz que Deus que guarda aliança e misericórdia. E olha só o versículo 6, estejam, pois, atentos os teus olhos, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele é alguém, então, disse, Senhor, agora eu estou na sua presença. E por isso que a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença.
Senhor, por causa dessa situação, estou aqui na sua presença, dia e noite. Mostra o quê? É um encargo contínuo. Está vendo? Esse tipo de sentimento que Neemias tem, também está em Paulo, dia e noite, continuamente. E aqui ele faz algo, ele confessa os pecados, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele, isso aqui se chama de arrependimento vicário. Você está substituindo tal pessoa. Senhor, perdoa, nós erramos. E ele se coloca ali. Por quê? Porque tem identificação. Somente quando há identificação, há poder na oração. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? É o seguinte, a oração não é, Senhor, ele está sofrendo. Olha o que ele fez. Não, Senhor, nós fizemos, nós estamos sofrendo. Por quê? Porque nós sentimos a situação daquele irmão. Os irmãos compreendem? Isso é muito importante para a intercessão. E é muito importante nós lembrarmos em crer nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Aí a nossa oração tem poder, porque nós oramos baseados nas promessas de Deus, baseado nas palavras de Deus. Olha só, o versículo 10, ele diz assim, aliás, eu vou ler ainda aqui, o versículo 7 até 9. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Está vendo? Ele lembrou o Senhor das suas promessas. Você disse, nós erramos. O Senhor disse que iria espalhar, nós somos espalhados. Mas o Senhor também falou que se nós nos convertêssemos, se nós nos arrependêssemos, você iria trazer de volta. Está vendo? E o versículo 10 diz o Senhor, diz o seguinte, versículo 10 e 11, estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele disse, Senhor, o povo pecou, mas estes ainda são teus servos. Eles ainda são o povo que você resgatou. Você consegue sentir a força dessas palavras na oração? São palavras que mexem com o coração de Deus. Porque são palavras de alguém que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus. E é uma intercessão forte. Ele diz, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Senhor, ouça a nossa oração. Está vendo? Então, amados irmãos, amadas irmãs, como que nós cuidamos uns dos outros? Dando a palavra e orando.
sair da oração religiosa, oração com uma visão espiritual, sabendo o que Deus quer na vida, o que Deus quer na vida desses irmãos. Orar pelos irmãos, não somente quando há problemas, orar pelos irmãos nas coisas positivas também. Assim, nós criaremos uma boa rede de apacentamento e cuidado de uns pelos outros. E tocaremos o coração de Deus e a bênção de Deus chegará. Amém? Que o Senhor nos abençoe.